tesouraria? Tem que pagar a taxa de ausência. Quando vem é de graça, quando falta, paga. Aqui é assim. Tá pronto? Boa noite. Vamos ler a nossa mensagem. Sinal espírita. Quando a pessoa entrou no espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou escutar uma indicação. Entretanto, a fim de positivar se o espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações evidentes. Vejamos 10 das inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais nos domínios do bem. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. Mais empenho no estudo. Mais noção de responsabilidade. Mais zelo na obrigação. Mais respeito pelos problemas dos outros. Mais devotamento à verdade. Mais cultivo de compaixão. Mais equilíbrio nas atitudes. Mais brandura na conversa. Mais exercício de paciência. Ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade. Mas, para que a criatura seja espírita à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior, que ante a vida maior tem a importância que se confere na terra às prerrogativas de um passaporte ou ao valor de uma certidão. Albino Teixeira, Francisco Cândido Xavier. Vamos orar. Deus Pai, amoroso e bom, Jesus, amigo querido, amigos espirituais que dirigem a nossa casa, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite de segunda-feira, para mais alguns instantes de aprendizado, de conhecimento, de relacionamento e de amizade entre corações queridos. Que possamos, Mestre, a partir desse instante, nos sintonizarmos com o alto, para que o nosso entendimento possa ser facilitado e que possamos compreender com facilidade as reflexões da noite. Abençoe, Mestre querido, a cada lar aqui representado, como também aos companheiros que, por motivo justo, não puderam estar conosco nessa noite. Envolva também em vibrações positivas o expositor da noite, que ele possa ser envolvido na sua intuição positiva e, assim, nos auxiliar naquilo que veio nos trazer na noite de hoje. Mais uma vez, Jesus amigo, agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido e pedimos, continue a nos envolver, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos os companheiros na nossa casa na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que já são habituês das noites de segunda-feira, bem como aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Desejamos também uma boa noite aos internautas que à distância também estão sintonizados conosco e que possamos aproveitar esses instantes em que aqui estaremos reunidos. Pedimos para que, por favor, desliguem os aparelhos de celular, que confiram se ele realmente está desligado, para que não tenhamos nenhuma surpresa no decorrer da palestra.
Então, agora, a nossa atenção e nosso carinho com o nosso companheiro Falcone, que falará para nós na noite de hoje. Um, dois, três. Prezadas irmãs, prezados irmãos, caros companheiros internautas, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Quem deveria estar neste momento usando o microfone seria o nosso companheiro Dimas Matos, da cidade de Três Rios. Mas nós pedimos a Dulcemar, ela ligou para ele às 18 horas, falando com ele para não vir. E ele disse, não, mas aqui em Três Rios está tudo tranquilo. Está dando uns trovãozinhos para o lado de Juiz de Fora, mas está tranquilo. A Dulcemar me ligou e falou, ele vem. 18h30, eu liguei de novo para ele e falei com ele, não venha, tem árvore caída na cidade para todo lado, alagamento, sabe o que você vai enfrentar pelo caminho. Então, consegui mantê-lo em casa, não sei se ele está acompanhando pela internet, não é isso? E a Dulcemar irá providenciar outro dia e hora para que ele possa estar conosco. Nessa situação, Fernando Emílio deveria falar, está com o apartamento alagado, está lá de galocha dentro de casa. Sobrou para mim de novo. Então vamos trabalhar com Jesus. Nós vamos observar que a vida, dizem alguns, que é uma grande avenida. Outros dizem que é um atalho. Uns dizem que é um rio. Cada um dá a sua definição. Seja como for, nos meios de transporte existem sinalizações. Sinalizações. Assim, nós temos um amigo que é comandante de navios da Marinha Mercante. E ele estava nos contando como que são os sinais, hoje de rádio, mas quando ele começou o trabalho, o rádio nem sempre era tão efetivo, tão presente como nos dias de hoje. Então, os sinais por bandeiras, os sinais por luzes, uma série de sinalizações, né? E nós estávamos conversando a respeito do Estreito de Gibraltar, e ele contou uma série de apertos que ele já passou naquela região ali, por ser uma região de tráfego marítimo muito grande. Quando nós recebemos aqui a visita da Anelisa semana atrasada, ela estava nos comentando que as pistas em Dubai, que levam de um ponto ao outro da cidade, é uma cidade muito expandida na beira do mar, são 6 linhas de tráfego. E vamos observar que há uma postura de que velocidade comportar em cada faixa daquelas. Os carros pesados, os carros de média velocidade, de grande velocidade, têm o seu lugar próprio. Quem já passou pelo curso de direção defensiva, para que não faça do carro uma arma ofensiva, não é isso? Sabe toda aquela sinalização que é necessário ter de cor e salteado. Nós perguntamos ao Pedro, esposo da Anelisa, que é piloto de aeronaves de grande porte na Emirates, e perguntei para ele, Pedro, o que é mais fácil num aeroporto? Decolar ou pousar? Ele disse, pousar é mais fácil. Porque a partir do momento em que você detectou qual que é a sua pista de pouso, o resto será tudo feito por instrumentos com toques manuais e contato com o operador na torre. Agora, decolar é que é o desafio. Dizer que se os pilotos cometerem uma gafe, cometerem qualquer imprudência ou deslize ao tirar o avião do ponto de embarque, quando libera daquele tratorzinho e começa a ir para a pista para decolar, está taxiando, que se chama em linguagem de pilotos. Se ele entrar no local errado, se ele avançar ou não chegar no momento esperado, cada aeroporto tem uma série de regras. E essas regras mudam, algumas de aeroporto para aeroporto, de país para país. Qualquer gafe que o piloto cometer, a empresa paga multas pesadíssimas, porque aquilo pode interferir
em todo o circuito de pouso e decolagem do avião. Assim, Albino Teixeira vem nos mostrar na mensagem de hoje que existe também uma sinalização espírita. É muito comum dizermos, de maneira precipitada e equivocada, que dois são os caminhos que trazem a criatura para o centro espírita: o conhecimento ou a dor. Isso é relativo. Isso é relativo. Com certeza, o conhecimento traz algumas pessoas para o movimento espírita, para a casa espírita. Assistimos uma palestra na televisão hoje, já há vários recursos, não é isso? Se você digitar na internet o meu nome, o nome de outros companheiros espíritas, não é isso? Aqui de Juiz de Fora, você vai ver várias palestras disponíveis. Agora, se você entrar no cacife dos expositores que estão na linha de frente com as federativas, você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de palestras. Para vocês terem um exemplo, se entrarem no Google e digitarem Divaldo Pereira Franca, tem mais de 6.000 vídeos no YouTube à sua disposição. Se você digitar Raul Teixeira, tem mais de 3.000 vídeos. E aí, por aí afora vai. Cada um prestando a sua colaboração e tudo mais. Então a pessoa pega uma mensagem como a que foi distribuída hoje, recebe um livro, assiste um filme, vai na videolocadora, pega uma televisão, uma novela. Tem uma menina numa novela aí que vê espíritos, conversa com os espíritos com uma naturalidade que só criança pode conversar. Ela vê desde pessoas da família a pessoas de fora, não é isso? E está na moda. Os autores, os escritores, os roteiristas descobriram que o espiritismo e a mediunidade está vendendo. Está dando ibope. Até em TV mais fechada estão passando filmes. Quem assistiu Ghost, Do Outro Lado da Vida, Além da Vida, e etc, etc, etc. Então há vários caminhos convergindo para que pessoas tenham acesso e conhecimento do que pode ou não a doutrina espírita oferecer, sem pisar num centro espírita. E aí a curiosidade vem, um amigo, ou anonimamente, quantos vêm na instituição? Quantos vêm na instituição? É muito comum termos aqui neste salão companheiros representantes de outros segmentos da religiosidade, como nós também espíritas vamos em outros segmentos de religiosidade. Não é isso? Hoje não estou identificando ninguém em particular, mas já tivemos vários sacerdotes católicos aqui, vários pastores de diversos segmentos das igrejas evangélicas, sentados, entram calados e saem mudos, assistem a mensagem, vão embora, acabou e pronto, da mesma forma que qualquer um de nós podemos fazer, ter semelhante comportamento em relação a outras religiões. Essa curiosidade sadia está cada vez crescendo mais. E entrar no espiritismo pelo conhecimento é a pessoa que gosta de ler, que é curioso, que está procurando conexões. Mas um número expressivo entra, por quê? Como se diz no jargão popular, perdeu um filho, perdeu uma mãe, um pai, um cônjuge, um ente querido, não é isso? E nós explicamos no livro que perder é um verbo inconveniente. Porque ninguém perde nada, não se perde pessoas. Nós perdemos chave, canivete, chaveiro, documento. Achamos lá embaixo agora, um companheiro entregou ali na porta da FEAC uma bolsa com vários documentos de alguém que esqueceu, que caiu aí na hora da correria, da chuva e tudo mais. Pessoas nós não perdemos. Pessoas não se perdem pela morte biológica. Pessoas desencarnam. Saem do corpo físico. Mas o número daqueles que têm procurado o movimento espírita, a religião espírita, principalmente depois que Chico Xavier escreveu 2 livros, Somos 6 e Jovens no Além. Vale a pena ler estes livros. Desde o princípio da mediunidade de Chico Xavier, ele foi um correio do além. Ele dava notícias, os espíritos, através das suas possibilidades mediúnicas, davam notícias. Mas foi a partir,
Somos 6, Jovens no Além, depois Havana de Luz. E aí começa todo um processo de um volume expressivo de pessoas que estiveram com Chico Xavier, tiveram as suas vidas modificadas, e aqueles que tiveram oportunidade de acompanhar o trabalho de Chico de perto, puderam ver que 1.000, 2.000, 3.000 pessoas em torno do grupo da prece. Nem se o Chico fosse um Superman, daria conta de psicografar todo mundo. Ele recebia 5, 6, 8 mensagens. E era fácil de observar a modificação que acontecia no íntimo daqueles que eram chamados lá na frente, porque uma carta, uma coletânea de laudas de papel estava dirigida a eles, como os outros em volta. Pela quantidade de nomes, pela quantidade de dados, pela quantidade e clareza com que a carta, a missiva, vinha do além, estava ali comprovado o fenômeno mediúnico de maneira natural e ostensiva. A exemplo de Chico, diversos outros médiuns fazem esse trabalho do Correio do Além. Não com a magnitude e a expressão dele, porque Chico era de uma sensibilidade mediúnica muito acima da média. Assim, entrar no espiritismo por uma perda de uma posição social, por uma perda disso ou daquilo, por uma mudança, por um terremoto, por uma tsunami na vida, muitos vêm buscar respostas na doutrina espírita para as suas necessidades. E, pega pincel olhando para mim, costumamos dizer que existem 3 momentos. O primeiro momento é quando nós entramos na doutrina espírita, quando temos a coragem de passar do portão para dentro. E passando do portão para dentro, recebendo uma mensagem, grupos de estudos, convite, reuniões assim, assado, começamos a nos interessar. Este é o primeiro momento, quando compramos a primeira obra espírita, e é muito comum, a pessoa chega perto da gente e pergunta assim: eu queria ler um livro espírita, o que você me aconselha? O que você me aconselha? Qual que é o primeiro livro que nós deveríamos dar para alguém que não é espírita, para que possa ter uma compreensão básica do que é o espiritismo? O que é o espiritismo? O que o pessoal faz? Lê Nosso Lar. Queridos, Nosso Lar causa um impacto. Quem é da minha idade um pouco mais, vai lembrar de Flash Gordon. A outra lá levantou a sobrancelha, nunca viu falar nisso. Era uma tirinha que tinha no jornal, nos jornais antigamente, uma revista de quadrinhos, uma história de quadrinhos, de um homem que vivia na era do espaço, na era da astronáutica. E as roupas, quem lembra das tirinhas de Flash Gordon, as roupas, as aeronaves, tudo que estava lá, ou quem desenhou aquilo entrou no túnel do tempo e teve uma pré-cognição, ou quem fez as naves foi lá, fez uma retrocognição e buscou. É tudo igual. É tudo igual. Quem lembra de Júlio Verne, escrevendo A Volta ao Mundo em 80 dias? Se ele escrevesse nesse século, ele diria A Volta ao Mundo em 8 segundos. Então, o primeiro passo é quando nós entramos na doutrina espírita. Quem se lembra do Nautilus? Aquele submarino extraordinário? E vamos ver os submarinos hoje nucleares com aqueles recursos e possibilidades. Dizem que na casa de Júlio Verne, que virou museu, um quadro caiu da parede. E as pessoas que cuidam da casa museu tomaram providências. Quando o quadro caiu da parede, caiu um pedaço de reboco junto. E debaixo havia uma gaveta secreta. Abriram a gaveta. Ao abrir a gaveta, haviam papéis muito bem amarrados, muito bem embalados. Desembalaram e foram ler
o último livro de Júlio Verne, com a carta do livreiro mandando de volta o livro dizendo mais ou menos assim, falconizado: caro amigo Júlio, tenho engolido muitas coisas suas, escrito muitas loucuras suas, mas essa eu não me atrevo a escrever. E quando eles foram ler o livro, o que tinha de extraordinário no livro? Ele conta de uma máquina que a pessoa enfiava uma fotografia ou um documento aqui, e quem tivesse uma máquina daquela em outro país, em outro lugar, punha uma folha de papel e o documento saía lá. O que ele estava falando? Do fax, que hoje já está démodé, ultrapassado, obsoleto. Então o livreiro não aguentou aquilo, era demais para ele, era loucura demais. Como é que ele ia colocar aquilo no mercado? Assim, a doutrina espírita tem este momento, o primeiro momento quando nós entramos, mas dizem que é um segundo momento. E no segundo momento, ao contrário, é quando a doutrina espírita agora entra em nós. E aí o que acontece? Nós lemos e começamos a deixar infiltrar nos tecidos da alma os valores da doutrina espírita. E começamos a digerir, a ruminar, a mudar uma série de valores aqui dentro. E se existe esse segundo momento, nós temos o terceiro momento, que é quando a doutrina espírita sai de nós. E aí alguém vai perguntar: gente, o que houve com o Papa Paulo? Está diferente. E o outro cutuca e fala assim: você não sabe não? Está mexendo com essas coisas de espiritismo. Está mexendo com essas coisas de espiritismo. Eu já contei aqui que entrei numa fila de banco, na fila para tirar documento, eu perdi meus documentos e fui tirar a segunda via. E ao tirar a segunda via, chegou lá a máquina que o camarada estava usando, que o funcionário público estava usando, toda hora saía do ar, saía do lá, e o pessoal da fila começou com aquelas palavras delicadas que a gente sabe que acontece nesse momento, dizendo que o rapaz era culpado por aquilo, quando a culpa era do sistema, a internet estava caindo. E ficou aquele tumulto, uns xingaram, outros saíram, não sei o quê, e eu estou na fila lá, tranquilo. Não que eu seja a flor que se cheira, mas não adianta, já aprendi que nessa hora, se você entrar na frequência do negativo, você vai vai absorver aquelas vibrações todas. Esperei. Não tinha, eu cancelei consultório para ir para lá. Não tinha oportunidade de voltar no outro dia. Fiquei, seja lá o que Deus quiser, como diz o outro. Quando chegou a minha vez, eu paguei, dei o papel, tudo certinho, não sei o quê. Aí o rapaz liberou o que era necessário, assinei lá os documentos, e ele me disse assim: eu vi que o senhor não entrou nada do povo. Eu disse para ele: eu não, fiquei quietinho na minha. Ele virou para mim e falou assim: o senhor é crente? Eu desconfiei por que ele estava perguntando, mas fiz desentendido e perguntei para ele: não, por quê? Porque crente é assim, fica Deus seja louvado, louvado seja Jesus Cristo, e fica aí. Porque meu filho espírita também fica. Quando não está atacado, porque espírita é danado para ficar atacado. Muito bem, brincadeiras à parte, nós temos essa moldura. Aí vem Albino Teixeira e nos oferece 10 sinais, que fica fácil reconhecer quando passamos por estes 3 passos. E ele diz, olha lá, 10 das inequívocas expressões do sinal na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais nos domínios do bem, mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. O Brasil, muita gente acha que é o campeão do serviço voluntário, está em 3º lugar. Está em 3º lugar. Sabem qual que é o país no planeta Terra campeão em trabalho voluntário? Quem arrisca? Qual o país na Terra campeão em trabalho voluntário? África. Eles estão pedindo socorro, eles estão pedindo trabalhadores voluntários. Ninguém fala, por incrível que pareça, Estados Unidos da América do Norte.
E a distância deles para o segundo e do segundo para o terceiro, que somos nós, é assustadora. Nos Estados Unidos, algumas empresas colocam como pontuação trabalho voluntário. E aqui no Brasil, vários trabalhadores da FEAC vêm pedir à diretoria, porque algumas empresas já estão valorizando e pontuando quem tem trabalho voluntário. Os tempos estão mudando. Então, trabalhar em favor do próximo. Mas espera aí, eu já trabalho 8 horas por dia, 8 vezes 5, 40 horas por semana, enfrento o trânsito da Nova Juiz de Fora, com chuva de São Pedro, nós que estamos aqui, ou somos os sobreviventes, não é isso, ou somos os fanáticos, ou a turma do bom senso. Eu prefiro a terceira opção, a turma do bom senso. É isso. Como é que nós fazemos? Trabalhar, ainda vou ter que abrir espaço na minha agenda para trabalhar em favor do próximo? Trabalhe. Por quê? Nós temos companheiros na casa trabalhando por coação. A FEAC está entre as instituições que tem o nome no poder público. E vira e mexe, o juiz, a juíza, lavra na sentença tantas horas de trabalho voluntário numa instituição. E olha na lista o nome da FEAC está lá, assim como a FEAC, diversas outras instituições, espíritas e não espíritas, recebem pessoas e tem que chegar, anotar o horário de entrada, o horário de saída, pagar a cesta básica, não sei o quê. Por quê? Cometeram algum tipo de falta, que de nem tanta gravidade, mas que justifica essa sentença por parte da autoridade. Nós temos trabalhadores nessa situação toda. O que nós vamos fazer? Esperar cometer a contravenção? Sinistro? A gafe? Para poder entrar nessa faixa? O Pedro está aí, trabalhador da nossa casa, deslocou-se por questões de trabalho para o Rio de Janeiro. Mas fica dando os minutos para voltar para Juiz de Fora para estar no trabalho do bem. Temos outros trabalhadores que moram em Barbacena, que moram em cidades vizinhas, que moram no próprio Rio de Janeiro e que dão plantão no SOS Preces. Viajam 100, 200 quilômetros, mas mantêm o trabalho dele vinculado na instituição. O parente que não entende vai dizer, fanatismo. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Fazer o bem faz bem. Mateus Fraga diz que faz muito bem para você também. Então pensa nisso. Vamos em frente? Segundo passo, mais empenho no estudo. E ao espírita cabe estudar tudo, quando tiver tempo. Se o tempo for curto, dê preferência ao espiritismo. Mas se houver oportunidade, amplie os horizontes. Lendo espiritismo, você amplia os horizontes da sua mente em todos os sentidos. Por quê? Sendo ciência, sendo filosofia e sendo religião, começou na casa este mês, no princípio do mês, o grupo de estudos da obra de Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. Quem já leu sabe. Leon Denis pega várias frentes do conhecimento humano. Era um homem de uma cultura extraordinária. Ele que é a reencarnação de um grande trabalhador das escolas protestantes. Uma cultura extraordinária. Ele apresenta na sua obra a dor, os fatores que levam à dor e os fatores que fazem com que possamos modificar o rumo da nossa vida para horizontes mais equilibrados. Quando nós lemos a obra de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Pereira Franco, quando nós lemos a obra de André Luiz de Emmanuel por Chico Xavier, quando lemos Nas Voragens do Pecado, Dramas da Bretanha, O Cavaleiro de Numières, pela Ivone, quando lemos Memória de um Suicida, quando lemos a obra de Joana de Ângeles na Psicologia da Quarta Força, da Transpessoal, a nossa mente vai se abrindo. E nós ensinamos que a mente é como um paraquedas, só funciona aberta. Mente fechada é burro na carroça, com antolhos. E se eu aceito aquilo, eu não aceito. Aquilo que você não aceita, e que gente que tem mais cultura do que você naquele assunto diz que é assim, procura informar por quê. Não é isso? Porque senão como é que faz? Se Deus quiser vai dar certo. Se eu soltar esse pincel aqui e o pincel cair, não é porque Deus quer, não. A queda do pincel está seguindo uma lei natural. Natural.
Então há uma série de coisas que acontecem na vida da gente, seguindo e se encaixando nos princípios da lei natural. Como é saber isso? Estudo. E o Espírito Verdade diz a Allan Kardec: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por isso, na casa nós temos tantos grupos de estudos e a nossa intenção e pretensão é abrir cada vez mais novos grupos de estudos, oferecendo possibilidades de todos aprendermos juntos. Diz o companheiro Albino Teixeira: mais noção de responsabilidade em toda e qualquer idade. É isso. A meninada hoje tem o costume, como sempre, mas hoje está muito de diminuir. Olha a responsa, cortando a palavra pelo meio. Como é que está a sua responsabilidade? Nós temos responsabilidade com o eu, responsabilidade com o ambiente, responsabilidade com pessoas, objetos e situações em torno de nós. Tenta dirigir o seu automóvel só por você. Vai dar confusão. Hoje nós temos que dirigir para a gente, para o motoboy, para o carro da frente, para o carro de trás, para o que vem em sentido, e chegar no destino sem um arranhão é um ato de coragem e de dinamismo. Então, responsabilidade no trânsito. Responsabilidade com o lixo. Quem aqui teve oportunidade de assistir o Globo Repórter de sexta-feira? Alguém teve oportunidade de assistir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Como é que nós ficamos? 10. Vocês viram uma cidadã de Porto Alegre? Palavras dela: sou baixinha, sou gorda, sou negra, moro na periferia, sou pobre, já visitei 8 países. Já falei na ONU, aquela mulher já falou na ONU, onde a gente não consegue nem pisar na calçada em determinadas épocas do ano. E diz, e não vou mais porque eu tenho que trabalhar, o povo não deixa eu trabalhar. E ela diz que vai e dá bronca, ensina, fala, aprende, compartilha. Meu irmão morou nos Estados Unidos. E na casa que ele residia, a pessoa morou no Brasil vários anos, chegou a morar uma época lá em casa, e ele ficou lá um determinado período, morando nessa residência. Um dia o rapaz chegou e disse para ele: Aloísio, toma aqui uma multa de tantos dólares para você pagar. Ele olhou e falou assim: mas por que eu tenho que pagar a multa? Você pegou a caixa de pizza, aquela caixa de papelão de pizza, e colocou no lixo errado. O homem veio, lavrou a multa, colocou lá. Não fui eu, foi você. Porque ele colocou a caixa de papelão no setor errado do lixo, era dia de coleta seletiva, e pagou a multa. E ele teve que enfiar a mão no bolso e pagar. E nós vemos aqui o lixo sendo tratado como se fosse algo assim, que cabe aos espíritos desmaterializar. A gente joga o lixo e o guia vem atrás e diz: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o lixo, pof, desmaterializa. É isso. Já recebemos por internet, até onde é verdade ou não a gente não sabe, mas como também foi comprovado por este amigo que é comandante de navio, na região entre o Havaí e os Estados Unidos, há uma área ali que os navios evitam, porque tem como se fosse um grande redemoinho numa corrente marítima daquela região, e a quantidade de lixo que foi julgado, as embarcações saíam de São Francisco, iam para alto mar e jogavam lixo. Então ele diz que você vê de sofá boiando, de móvel boiando, de plástico, tartarugas marinhas morrendo aos milhares, peixes morrendo, presos naquilo tudo. Os navios evitam aquela região, daquela confluência ali, para que as suas hélices não fiquem perturbadas pela quantidade de lixo. O homem é o único animal na Terra que produz lixo. Juiz de Fora, uma cidade com 600 mil habitantes, mais ou menos, uns dizem mais, outros dizem menos, média de 1 quilo de lixo dia por cidadão. 1 quilo de lixo dia por cidadão. Então nós temos que pensar, sem falar na responsabilidade com a família, na responsabilidade com o prédio, na responsabilidade com a rua que a gente moramos, na responsabilidade com o horário para chegar na tarefa.
do trabalho voluntário no bem. Quem é trabalhador, lembra que a partir de hoje começou a funcionar o nosso identificador digital. Não é isso? Diz o nosso caro Albino Teixeira: mais zelo na obrigação. A palavra zelo é irmã da responsabilidade. A pessoa que é zelosa é aquele que cuida. Tem a música que diz que quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Cuidado para não cuidar por apego. Buda já dizia que a maior causa do sofrimento na Terra é o apego. Não é isso? Então pensa bem, eu tenho o ente querido. Se eu cuido da criatura, ou sou cuidado por ele por apego, quando um dos dois desencarnar, ou quando eu bater asa e voar, a psicologia tem um termo que diz a síndrome do ninho vazio. A mulher se dedica ao esposo e aos filhos, e não se cuida. De tal forma que amanhã os filhos saem de casa e vão trabalhar fora, estudar fora. O marido está mergulhado nos compromissos do trabalho e ela está em casa, não tem mais o que fazer. É a galinha de pintainhos, que os pintainhos que viraram franguinhos e estão cada um vivendo por sua conta, guardada a devida proporção, metaforicamente falando. E aí o que ela tem de companhia dentro de casa? A irmã? Geladeira. Geladeira. A Alice está lá, daquele tamanhozinho, 52 dias. Está naquela fase da cólica. Então, quando vem a cólica, parece que tem um bicho dentro dela. Ela chuta, ela grita, ela faz, ela acontece. Aí André põe ela no peito. Ela calma. Dá umas gungunadas e para. Ela está fazendo o bico do seio de remédio, de sonífero, de panaceia, Se a Andréia dá um espirro, a Alice põe a boca no trombone. Eu falei com ela, cuidado. Nós temos que ter esses cuidados. Aí o que acontece? Eu cuido por apego. Aí é diferente. Se é por zelo, por atenção, por responsabilidade, por tudo que nós já falamos, ótimo. Se não, vamos passar aperto. Quando por esse ou por aquela circunstância houver uma separação temporária. Há pais que vão levar os filhos na rodoviária, ou vão levar o filho no aeroporto e volta para casa debulhado e arrasado como se fosse o fim do mundo. E a gente pergunta, mudou para Marte, Saturno? Não, vai voltar semana que vem, mas eu não consigo viver sem ele. Ah, meu Deus, como é que faz? Temos que pensar nisso. Mais respeito pelos problemas dos outros. Se você não quer ouvir a pessoa falar, diga a ele, hoje eu não posso te dar atenção que meu tempo está curto. Mas não tem coisa pior do que você estar conversando com alguém e você mal pronuncia as primeiras frases. Você pensa, não, isso eu sei a solução para isso. Você não chegou nem no meio do copo ainda, dirá no fundo. E a pessoa já tem a solução na ponta da língua. Não é isso? No atendimento fraterno, Mateus Fraga passou para os companheiros que estão na tarefa do atendimento fraterno uma imagem simbólica de um animal. Elefante. Orelhas enormes e boca pequena. Quem está no trabalho do atendimento fraterno, quem está no trabalho do atendimento psicológico, são frases, palavras que serão sinais na vida da pessoa. Não adianta falar demais. É necessário ouvir. É necessário ouvir. Também tem que ter cuidado para não ser daquelas linhas tão didáticas que a pessoa chega e diz, senta. Fala. Seu tempo clínico acabou, seu tempo terapêutico acabou. E manda o camarada embora do jeito que for, chorando, de cabelo em pé. Respeitamos todas as linhas, mas tem umas que eu vou te contar uma coisa, é verdadeiro martiriológico. A gente vê cada coisa que até Freud duvida, se tivesse por aí. Então nós temos que ter esse cuidado. Mais noção de respeito pelos problemas dos outros. Que isso? Isso é uma coisa à toa, Eliane. Que isso? Parar de fumar? Coisa mais fácil que tem. Marido enjoado? Ih, a gente acaba com isso em meio tempo. Não sei o quê. Nós temos sempre uma solução para o problema dos outros. Já diz o ditado popular que pimenta no olho dos outros é refresco. É muito fácil. Ou você escuta ou não escuta.
E tem aqueles que são tão obtusos que dizem, sabe quem que é a pessoa enjoada? É aquele que a gente pergunta por educação, como é que vai, fulano? E ele para explicar. Hoje, com a internet, com a velocidade, ninguém tem tempo mais. Temos não sei quantos mil amigos no Face, no Orkut, no Twitter, mas não conseguimos um diálogo dentro de casa, um diálogo com o vizinho, com o amigo, com... Como é que faz? Como é que faz? Então, vamos em frente? Diz Albino Teixeira. Mais devotamento à verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecido, para a turma que já está nuzenta, aquela história da mãe falando com a filha que falar mentira era pecado, que falar mentira vai para o inferno, que falar mentira é feio. E meia hora de sabatina no ouvido da filha. E a filha escutando, a criança escutando. Aí a campainha toca, tim-tom. Ela fala, vai lá fora. Se for Dona Tereza, aquela vizinha enjoada, fala com ela que eu não estou aí não. O que a criança copia? O que a gente fala ou o que a gente faz? Olha a pedagogia de Pestalozzi. Olha a pedagogia de Allan Kardec. Na Revista Espírita, uma delas, o Alexandre talvez saiba de cor, tem um texto de Allan Kardec falando sobre a educação dos filhos, eu acho que é 1864, não é isso? Gente, o texto é super atual. Ele fala dos pais que, para repreender o filho, um filho elogia o outro. Não dá sobremesa, deixa de castigo, não é isso? E nós vemos a falta de educação cultural dos pais dizendo, se comportar direitinho, final de semana eu te levo no McDonald's, para comer aquela porcaria internacional. Comer aquilo numa emergência para sobreviver, tudo bem. Mas colocar aquilo como prêmio, ou qualquer outra coisa, a criança aprende a tirar nota, a comportar, porque tem um prêmio. O dia que não tiver a recompensa, Kardec faz um comentário em cima disso, de uma beleza extraordinária e de uma atualidade assustadora. Ele está sendo um Júlio Verne, ele está colocando a coisa lá na frente, naqueles dias e naqueles dias aqui na frente. Por quê? Educação de filho é um trabalho universal. A receita que dá certo, dá certo. Mais cultivo de compaixão. Compaixão é uma palavra-chave numa parábola de Jesus. Qual a parábola de Jesus que a compaixão é uma palavra-chave? Quem lembra? Descia um homem de Jerusalém a Jericó. A passagem do bom samaritano. E ele conta, porque o sacerdote perguntou para ele, mestre, quem é meu irmão? Quem é meu próximo? E ele então conta essa parábola. E diz que o homem caiu à beira da estrada, passou o doutor da lei, passou o levita, passou o samaritano, e ele explica o que acontece com cada um deles. Depois ele pergunta para o sacerdote da lei, dos três, quem foi o irmão do homem caído à beira da estrada? E o sacerdote, engolindo as palavras de Jesus, tem que dizer, aquele que agiu com ele com compaixão. Cuidado que se nós separarmos a palavra, vira paixão. Paixão é por time de futebol. Roma, hoje, 22 marmanjos correndo atrás de uma bola, todo mundo quer pegar, quando pega ninguém fica com ela, chuta para frente. Joga 22 bolas no campo, acabou a bagunça e pronto. Ontem nós assistimos um documentário na televisão, 2 pesquisadores fazendo a rota dos gladiadores. O que levou Roma a construir aqueles circos daquele tamanho para os jogos? O que levou Roma durante 500 anos a manter escola de gladiadores e, numa tarde no Circo Máximos em Roma, era muito comum morrerem de 80 a 120 gladiadores. Já pensou o que é isso? Sangue voando para todo lado. Quem assiste nos filmes é estarrecedor. O enfrentamento daquelas criaturas, umas com as outras, para, no final, receber a posição do dedo do imperador. E ele começa a pesquisar por que a escola de gladiadores caiu.
a escola de gladiadores caiu na proporção em que a mensagem de Jesus começou a se infiltrar nas camadas nobres de Roma. Aí começa a desmoronar. Não dá tempo de explicar tudo, mas ainda pesquisar isso eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Então, cultivo de compaixão. Eu passo por alguém na rua, e na minha correria, ou dentro do ônibus eu estou, ou na pressa do trânsito, seja o que for, e eu vejo uma situação em que no momento eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada? Qual a maior força que tem na dimensão estrutural do planeta? Força do pensamento. Então eu posso mandar uma prece, canalizar uma energia pensante positiva de um padrão superior. Se Jesus quer ir na casa do centurião romano, e o centurião romano diz para ele: não, eu sei que tu podes curar o meu servo daqui, eu sou um homem de armas, eu tenho sobre as minhas ordens dezenas de criaturas, e eu digo a um homem meu, vai, faça isso assim, assim, ele vai, volta e dá conta do recado. Eu digo a outro, vai, desencumba-se dessa tarefa, ele vai, desencumba e me presta contas. Eu sei que tu tens a teu serviço hostes de trabalhadores, e se tu ordenares a eles que visitem o meu servo na minha casa, eles assim farão. O que Jesus vira e fala para os companheiros? Em toda Israel jamais eu vi fé como a deste homem. Gente, imagina qualquer um de nós se Jesus falasse assim: eu vou na sua casa. Não, não vai não, deixa para depois, não sei o quê, passa outro dia lá em casa. A gente agarrava ele, ainda amarrava ele no pé da mesa se bobeasse. Não é isso? E ele não. Ele sabe, ele reconhece que no mundo espiritual há estes espíritos que estão. E era romano. Não tinha aquela cultura do povo hebreu em relação àqueles valores. Mais equilíbrio nas atitudes. Atitude foi uma palavra que nós trabalhamos 2 anos com ela. O ano passado e o ano atrasado. O ano atrasado foi atitude, o ano passado foi mais atitude. Atitude em quê? Não fazer as coisas simplesmente por fazer. Não desincumbir-se da tarefa simplesmente para ficar livre do compromisso. Fazer as coisas estando presente de corpo e alma. Olha uma criança quando brinca. A criança não brinca com a cabeça em outra coisa. A criança quando está mexendo com a boneca, com o brinquedo. Bom, pelo menos era assim. Hoje a nova geração de multitarefas, não é isso? É muito comum você ver jovens hoje no computador, não é isso? Com um copo de suco na mão, digitando não sei o quê, mandando e-mail, pondo som, CD, DVD, 1000 coisas. As mudanças estão acontecendo, mas a criança está mais presente naquilo. Dentro do mosteiro budista, há um princípio que faz o tempo multiplicar. Na hora de comer, comer. Na hora de lavar a louça, porque cada monge budista é responsável por, após comer, ele mesmo lava a sua louça, põe dentro de um pano tipo um lenço, amarra com 2 nós em cima e guarda junto com o orrache, que é aqueles 2 pauzinhos. Na hora de comer, comer. Na hora de lavar a louça, lavar a louça. Na hora de sentar para meditar, sentar para meditar. A maioria de nós fazemos uma coisa pensando em outra. Perdemos o foco, perdemos este equilíbrio nas nossas tarefas, e com isso temos que voltar atrás para corrigir. Já aconteceu com você? Você sai daqui da FEAC e vai para a sua casa. De repente você se pega entrando na garagem e diz assim: peraí, como é que eu cheguei aqui? Já aconteceu? Você sai de casa para ir para o trabalho, e de repente você se pega chegando no trabalho, e você para e pergunta: mas por que caminho que eu vim? Se tem 2, se só tem um caminho, não tem jeito, você veio por aquele. Mas se tem vários caminhos, você tenta recordar por onde você passou. Eu passei por lá ou por cá? A pessoa não. É como se tivesse um lapso de memória. Não atropelou ninguém, não foi atropelado, não avançou sinal, né? É o famoso PA, piloto automático. Como é que você vai ter piloto automático em atitude? Como é que nós vamos fazer isso? Mais brandura na conversa. Cuidado que a palavra brandura e fervura termina com o mesmo ura. Mais brandura.
Há pessoas que leem o Evangelho e está lá assim: amai-vos uns aos outros. E ele trata os companheiros de religiosidade, de trabalho, de vizinhança ou de outras religiões como se tivesse escrito lá assim: armai-vos uns contra os outros. Cuidado com o que está escrito e com o que você entende, não é isso? Mais brandura na conversa. Mateus Fraga diz que quem fala alto já perdeu a razão. Não, peraí, você não entendeu nada. Presta atenção no que eu estou falando. Eu posso até estar com a razão. Falou alto? Falou. Já perdeu a razão. Para que falar alto? A não ser se a pessoa for surda. Meu pai morava em Astolfo Dutra, com a família dele. Minha mãe morava em Miraí. Aí meu pai foi reforçar a banda do Padre Ernesto em Miraí. Meu pai era músico, porque o Padre Ernesto gostava de banda de música. Seu Augusto Carneiro levou meu pai a Miraí. Começou o namoro e a família da minha mãe veio conhecer a família do meu pai. Meu avô, já muito idoso, andava com dificuldade. Quando o ônibus parou a uns 100 metros da casa do meu avô, aquelas jardineiras, gente, quem lembra das jardineiras antigamente? Aí meu pai falou com meu avô assim: aquela senhora que está lá de óculos é minha sogra. Agora o senhor toma cuidado porque ela é surda, igual uma porteira. Pode deixar, o Biagio Falcone falou. Aí ele foi lá receber. Quando ele chegou lá, ele falou com a mãe da minha mãe: aquele homem sentado lá é meu pai, italiano. Agora a senhora fala com ele alto porque ele é surdo que nem uma porteira. Precisa de continuar a história, eu posso parar por aqui. Gente, foi uma gritaria um com o outro, até eles descobrirem. Lá pelas tantas, o meu avô perguntou: por que a senhora grita tanto comigo? Ele disse: porque o senhor é surdo. Não, surdo é a senhora. Meu pai apanhou dos dois lados. Então, mais brandura na conversa, mais exercício da paciência. Se nós dividirmos a palavra paciência em duas partes, o que fica? Paciência. A ciência da paz. A ciência da paz. É um desafio para a maioria daqueles que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Nessa última quinta-feira, Mateus Fraga, comunicando na reunião, falou sobre a paciência. E falou do desafio que é também para eles, os espíritos que já têm uma visão dinâmica da vida, ampliada pelos recursos de estarem no mundo espiritual, a dificuldade que é, em certos momentos, de agirem com paciência, com prudência. Por quê? O homem velho dentro de nós quer resolver as coisas de maneira muito precipitada, de maneira muito rápida. Diz o princípio que a natureza não dá saltos. Há um biorritmo que o livre-arbítrio quebra em nós. Por exemplo, se você pegar um saco de milhos, 60 quilos de sementes de milhos, e semear num campo previamente adequado para a germinação. Venha a chuva ou não, venha a irrigação ou não, de repente os elementos da natureza necessários, eclodem, fazem acontecer. E as sementes germinam. Já pensou se cada semente tivesse um biorritmo diferente? Essa semente aqui diria assim: opa, choveu, é dia de brotar. Essa semente aqui diria: não, eu vou esperar a próxima chuva. Aquela ali já brotou semana passada. Se cada semente brotasse num tempo, não, encontrou o ambiente adequado, todas as sementes eclodem. Acontece isso conosco? Não. Saímos do campo mineral, saímos do campo da vida vegetal, da vida do animal, estamos numa dimensão hominal. A oportunidade para todos, cada dia, diz André Luiz, é uma página em branco na tua contabilidade, na história da sua vida. E tu podes usar o tempo, a vida e os conhecimentos para enchê-la de agradecimentos ou de reclamações, de palavras nobres ou de palavras inconvenientes, de pontos positivos ou diferentes, de coisas nobres, edificantes ou de fofoca e maledicência. Podes utilizar a tua energia mental, a tua energia circulatória, a tua energia digestiva, a tua energia genésica para fins tais ou quais. E ele vai colocando. Como é que nós ficamos? Ficamos
com situações diferentes. Há aqueles que querem, na base do socialismo, dividir os bens da terra igualmente para todos. Passado um certo período, alguns não saberão utilizar isso. Outros utilizarão melhor e voltará à situação. Num documentário, ouvimos as palavras de Margaret Thatcher, que o socialismo é muito importante quando é com o dinheiro dos outros, não com o nosso. E, lamentavelmente, sem nenhum posicionamento político, apenas repetindo coisas que a gente ouve, mas que se encaixam, os 3 países da Europa, que estão passando as maiores dificuldades para se encaixarem na metodologia do euro e manterem, têm suas bases socialistas de maneira expressiva no campo político. Alguém vai dizer, mas espera aí, nosso lar é socialismo, socialismo do bem, não o socialismo da guerra, da prostituição, não o socialismo. Em nosso lar, se o general prestar 40 horas de serviço para a comunidade, no fim da semana ele tem creditado na conta dele 40 bônus horas. Se o coveiro ou soldado raso prestarem 50 horas, ele terá 50 bônus horas. Isso é socialismo. Ah, então não vale a pena ser general, eu vou me acomodar e vou ser soldado. A recompensa é pela hora de serviço prestado. Agora, o tipo de trabalho que o general exerce, o soldado não dá conta. Por isso, vale a pena graduar-se. Graduar-se no estudo, na inteligência, no uso do bom senso. Não é isso? Um aluno recém-matriculado na faculdade de medicina não consegue fazer um mesmo procedimento de um colega que está terminando o curso. Um colega que está terminando o curso, por muito bom aluno, não tem a experiência de alguém que já é formado há 5, 10, 15, 20 anos. A vida é um aprendizado constante. Precisamos aprender a ler os sinais. Os sinais da vida. O semáforo tem 3 cores. Vermelho, pare, stop. Amarelo, cautela. Pisa no freio. É isso? Há muitas pessoas que não sabem o que significa aquela faixa branca até chegar ao sinal. Se você estiver naquela faixa branca e o sinal amarelar, pode acelerar que dá para você passar. Se você estiver antes da faixa branca, pode pisar no freio, que tem a turma dos passarinhos, vai dar, passa e provoca o acidente, ou provoca a situação inconveniente. O amarelo é cautela, preparar para parar. É isso. E o verde? Avança, avança. Minha avó me ensinou desde pequeno. Meu filho não quer ensinar a missa ao padre. Tem gente que faz oração assim. A conhece B. E seja ele de que religião for, começa a pedir a Deus. Pelo amor de Deus, eu quero casar com B. Se eu não casar com B, eu morro. E fica pedindo, 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 pedindo. Cuidado, Deus costuma como é que fala? Atender as suas orações. Aí casa com B. Depois que casa, que tira a casca, não era quem eu pensava, mas você que pensava, não foi a criatura que disse que era assim. Aí daí a pouco aparece alguém que preenche todos os quesitos, só que a criatura precipitou. Minha avó dizia, não queira ensinar a Deus. Pede a Deus nas suas orações, eu quero isso sim assim, se for bom para mim, se não for, só me arruma algo semelhante ou melhor. Ou que for possível, que cair na rede é peixe. Então vamos em frente. Nós temos que nos colocar Agora, não ficar de braço cruzado. Nada de pensamento positivo, que isso não funciona. Os sinais da vida é para pensarmos de maneira construtiva. O Espiritismo é a doutrina da construção. E para a maioria de nós, da construção de valores novos e da reconstrução de bobagens que nós fizemos no passado. A vida é uma bênção. Não é isso? Sheila escreve pelas mãos de Chico Xavier que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, na experiência certa, na oportunidade certa para o nosso crescimento espiritual. Fazer acontecer ou não, aproveitar a sinalização em torno de nós ou não, depende de cada um de nós. Trabalharmos em equipe é melhor do que trabalharmos separados. Trabalho voluntário em equipe funciona mais. Por quê? Quando eu falho, tem quem me supra a minha falta. Trabalho no bem, trabalho em equipe é importante, mas a evolução é individual. É cada um por si e Deus por todos. Por mais que eu ame minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe,
A, B, C ou D. Na hora que vier a irmã desencarnação e bater na porta da minha consciência, eu vou acordar no além comigo mesmo. No céu ou no inferno. Criei, alimentei e sustentei aquilo. Abençoado Allan Kardec. Onde esteja o nosso agradecimento. Abençoado Albino Teixeira, que nos envia esse sinal espírita de uma clareza tal, mostrando que seja qual for a nossa posição, nós estamos entrando na doutrina espírita, a doutrina espírita está entrando em nós, a doutrina espírita está saindo de nós. Se esta é a primeira vez que você pisa num centro espírita, ou se você já é frequentador, trabalhador, aprendiz, divulgador, não importa qual seja a minha, a sua, a nossa posição. Sebastião Diogo diz, podemos fazer mais e melhor. E o sinal espírita está aí, como uma mensagem extraordinária, orientando-nos. Quer aprender mais? Olha aqui embaixo. 2 grupos de estudo. Memórias de um Suicida e o problema do ser, do destino e da dor. Quer aprender mais? Olha no verso. Mais de 2 dezenas e meia de grupos de estudos. Amanhã, primeira terça-feira do mês, nós temos a reunião de entes queridos. Para pessoas que passaram pela morte de parentes ou amigos, ou pessoas que querem aprender mais sobre o tema morte e desencarnação. Eu falo 20 minutos, depois aberto a perguntas e respostas sobre o tema. E é a reunião que gerou o livro Perda de Pessoas Amadas. Quinta-feira, dia 3, Eli vai falar para nós as máscaras do orgulho. No sábado, a presença do companheiro Divaldo Pereira Franco pelo Cine FEAC. O tema é vazio existencial. Não é isso? Nós estamos precisando de trabalhadores voluntários para a equipe Sorriso. Quem quiser, procura a Flávia Kerley. Vem cá para o povo ver quem é Flávia Kerley, que depois não sabem quem é. Não é isso? É a turma que fica lá na porta, na recepção, recebendo, dando as boas-vindas com aquele... como é que chama aquela roupa? Jaleco, não é isso? A Flávia é a nossa diretora, coordenadora da equipe Sorriso. No final ela vai estar lá embaixo. Se você não tem carteira assinada com Jesus Cristo ou quer aumentar seu salário, Flávia está colocando. Ela vai te dar o fax de Jesus. Hoje o fax está fora de moda. Vai te dar o e-mail, vai te dar o Facebook, o Twitter, né? Vai dar também o telefone celular. Ela assina a sua carteira. Agora o salário você combina lá em cima com o pessoal. Nós estamos precisando também de companheiros para a campanha do quilo. Neste domingo, dia 6, o encontro vai ser lá no Bom Pastor, perto do famoso McDonald's, que eu já citei. Vamos em frente. E este sábado, às 8 horas da manhã, pontualmente, nós começamos a nossa reunião geral de trabalhadores das tarefas externas. São aqueles grupos que visitam o Jedi, a Colônia Padre Damião, visitam as Concer e outros frentes de trabalho no bem. Está começando dia 2 de maio, quarta-feira, um grupo de estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Pereira Franco. Venha estudar conosco, a turma está lá embaixo. É só chegar na quarta-feira, procurar a sala e se encaixar. A FEAC é a oportunidade de todos nós nos conhecermos melhor e também buscarmos mergulhar nessa realidade extraordinária dos sinais espíritas em nossas vidas. Nós vamos passar para a segunda parte, dando continuidade às tarefas da noite, não é isso? Contando com silêncio, com a oração de todos, para o trabalho da fluidoterapia. Amigo Jesus, continuamos sintonizados com as forças espirituais superiores, agradecendo a ação do mundo espiritual em favor dos encarnados e dos desencarnados. Abençoa a todos nós no propósito de aprendermos cada vez mais e de fazermos das nossas vidas a oportunidade redentora de crescermos no bem. Nessa segunda parte, rogamos o passe em favor também daquelas pessoas cujos nomes deixamos lá embaixo na recepção. Pedimos a visita aos lares dos internautas que estão sintonizados,
as tuas bênçãos em favor daqueles que tiveram ou estão enfrentando problemas no lar, onde quer que seja no trabalho, pela chuva que despencou sobre Juiz de Fora. Proteção para os homens e mulheres que trabalham nas ambulâncias, nos trabalhos do Corpo de Bombeiro e nas atividades outras socorristas. Permita que nesta segunda parte, envolvidos pelos bons espíritos na continuidade das tarefas da noite, possamos receber os recursos positivos do passe e do tratamento espiritual. Em teu nome, em nome deste Deus de amor e bondade, contando com o silêncio e a oração de todos, passamos para a segunda parte. Permaneça conosco, amigo querido, que assim seja.